impenetráveis de artilharia. São as fortificações mais gigantescas jamais construídas em toda a história. 12 mil bunkers e mais de 600 quilômetros de armadilhas para tanques detêm um avanço aliado por 6 meses. Este lugar está armado até os dentes. E contribuem para algumas das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Projetadas para intimidar os inimigos e proteger o solo sagrado da pátria. Estas são as linhas de defesa mais impressionantes de Hitler. 1936. Adolf Hitler faz um movimento decisivo em direção à dominação mundial, desafiando totalmente o Tratado de Paz de Versalhes após a Primeira Guerra. Ele estaciona tropas na Renânia, na fronteira ocidental da Alemanha. Hitler está a fim de defender sua fronteira ocidental, porque ele tem grandes planos. E esses planos envolvem a expansão alemã. Mas ele vê essa expansão ocorrendo para o leste. O que ele pensa é que é o destino manifesto da Alemanha tomar territórios. E ele vai fazer isso em lugares como a Polônia e a Ucrânia. E, ao defender sua fronteira ocidental, ele pode fazer isso para o leste, sem se preocupar com os ataques das potências ocidentais. Hitler começa a construção de uma série de fortificações que acabarão por se estender por mais de 625 quilômetros ao longo da fronteira ocidental da Alemanha. É um sistema integrado de armadilhas para tanques, minas antipessoais, trincheiras, casamatas e centros de comandos subterrâneos. Os aliados chamam esta rede de defesas mortais de linha Siegfried. À medida que o inimigo avança para uma defesa, o modo como as zonas defensivas e os obstáculos são estruturados força a tomar certos caminhos por terreno planejado para matar. À medida que os atacantes são atraídos mais fundo no labirinto de defesas, eles vão ficando sem blindados e artilharia. Expostos e isolados, podem ser eliminados facilmente. Hitler quer as fortificações prontas em apenas 4 meses, para coincidir com os planos de invadir a Tchecoslováquia em outubro de 1938. Os engenheiros são autorizados a requerer todos os recursos que a Alemanha tem a oferecer. Todos os outros projetos importantes de construção que estão em andamento no Reich são cancelados, são suspensos. É necessária uma grande quantidade de mão de obra. Cada engenheiro civil do país é posto nisto para alimentar este grande projeto da linha Siegfried. O desenvolvimento da linha Siegfried é um projeto altamente ambicioso. A quantidade de concreto envolvida, a quantidade de mão de obra envolvida, o custo envolvido é algo fenomenal. Nada assim fora construído antes na Alemanha. O arqueólogo de conflitos Tony Pollard está perto da fronteira alemã com a Bélgica. Isto parece uma cerca. A divisa de um campo, uma bonita paisagem agrícola. Mas quando você chega perto, você vê esses pedaços de concreto. São chamados dentes de dragão. E são defesas antitanque. São um dos componentes característicos da linha Siegfried. Os tanques avançam e ficam presos nos dentes de dragão. O casco do veículo fica exposto e pode ser atingido com explosivos. Veja um dente quebrado, que nos dá uma boa ideia de como essas coisas eram construídas. Eles pegavam moldes de madeira, punham as hastes de ferro para reforçar e aí despejavam o concreto. Este é um dente só, mas há milhares deles. Uma empreitada imensa. Temos aqui 193 toneladas deste ferro por quilômetro de dentes de dragão. 5.500 metros cúbicos de concreto por quilômetro. Mas os dentes de dragão são só o começo. Hitler também ordena a construção de mais 10 mil bunkers. Os bunkers da linha Siegfried variam em tamanho e estilo. Há simples abrigos de concreto, plataformas de metralhadoras e também os enormes e altamente sofisticados fortes subterrâneos, conhecidos como bunker Biwerk. A linha Siegfried é composta de um grande número de instalações. E dentre as mais impressionantes estão os bunkers subterrâneos Biwerk.
E este é um deles. A cabeça de gato. Embora modesto na superfície, o bunker Cabeça de Gato é uma das maiores e mais complexas fortificações construídas pelos engenheiros nazistas. É um dos 32 centros de comando e controle colocados em pontos táticos ao longo da fronteira alemã. Com 4 andares para baixo, esta toca subterrânea contém tudo que uma tropa de 80 homens precisa para ser autossuficiente por até 30 dias. Devia haver uma torre de aço aqui com 30 centímetros de espessura e dentro dela um par de metralhadoras. E esta coisa seria capaz de girar 360 graus. E olhando para fora, você teria uma vista incrível do vale, e isto poderia metralhar a paisagem inteira. Mas este não é o único armamento que este bunker tinha. Em outra, tem um lança-chamas ou um Flammenwerfer, como os alemães o descreviam, que podia mandar chamas a mais de 80 metros, de novo, num círculo de 360 graus. Este lugar está armado até os dentes. Hitler observa de perto a linha Siegfried tomar forma. Ele planeja cuidadosamente suas frequentes visitas ao local. E projeta uma imagem de uma Alemanha nazista como uma fortaleza impenetrável. A linha Siegfried é uma importante ferramenta de propaganda para Hitler. Ela demonstra a capacidade da Alemanha de reunir mão de obra, recursos e também representa sua força militar. E este é um aviso para o Ocidente. Visitando o local uma vez, ele disse: "Eu sou o maior construtor de defesas de todos os tempos." Março de 1939. Hitler anexa a Tchecoslováquia. Desesperadas para evitar outra guerra e intimidadas pelas novas defesas da Alemanha, Inglaterra e França concordam em não intervir. Com a fronteira ocidental da Alemanha finalmente segura atrás de milhares de bunkers e plataformas de tiro, Hitler volta seu olhar para leste, para a Polônia. No início de setembro de 39, a linha Siegfried está pronta para o que der e vier. E isso é o maior alívio para Hitler, porque ele está louco para entrar na Polônia, que ele invade em 1º de setembro de 39. A Polônia cai em apenas 4 semanas. A linha Siegfried agora se torna a linha de frente na expansão de Hitler para o oeste. Com a Polônia sob o controle nazista, ele volta sua atenção para o oeste. Em 10 de maio de 1940, ele invade a Bélgica, Holanda e França. Os 3 países são completamente dominados em 6 semanas. No verão de 1940, a Alemanha nazista mais que dobrou de tamanho. A oeste, o Terceiro Reich alcança o Oceano Atlântico. Com essas vitórias, a frente ocidental não está mais na fronteira da Alemanha, mas sim na costa atlântica. Ou seja, a linha Siegfried, de repente, não é mais necessária. O foco de Hitler se volta para a proteção da fronteira ocidental de seu território expandido. Não só ele está lutando com tudo na Rússia a leste, como agora sabe que a Inglaterra tem um aliado muito forte a oeste, que são os Estados Unidos. Com o acréscimo de centenas de milhares de armas e soldados americanos para ajudá-los, os ingleses agora são uma ameaça séria para as conquistas de Hitler na França, Bélgica, Holanda e Noruega. Para proteger seu litoral no Atlântico, Hitler tem de tomar medidas defensivas. Ele manda a linha Siegfried ser desmontada e usada para fortalecer a muralha do Atlântico. São construídas várias plataformas e fortificações similares ao redor de portos estratégicos no Atlântico. Então, em dezembro de 1941, Hitler declara guerra à América e suas defesas na muralha do Atlântico correm o risco de uma invasão aliada. O Dr. Peter Lee
ex-oficial do exército alemão e perito em estudos de guerra, analisou a construção da Muralha do Atlântico. Havia bunkers por toda a França, ao longo da costa da Bélgica, da Holanda. São as fortificações mais gigantescas jamais construídas em toda a história. A Muralha do Atlântico não era uma linha de bunkers. Era composta de diversos pontos fortes, com espaços abertos entre eles. Com a Força Aérea Inglesa controlando os céus, os soldados aqui vivem com medo de constantes ataques. Quando houver uma invasão, grandes tanques subirão à praia. E este bunker aloja o canhão que poderá detê-los. Nós estamos na sala mais importante deste bunker, porque era aqui que o canhão ficava. O canhão antitanque, 4,7 centímetros de origem tcheca. Os homens que ficaram aqui passaram meses se preparando para uma invasão. Eles praticavam tiro cuidadosamente para cada alvo potencial. Este é um traço muito legal neste bunker. Ainda tem esses números na placa ao lado do canhão. E eles informam certos pontos na paisagem. A que distância estão do bunker? Temos uma igreja ou uma casa perto da praia. Então, eles podem medir a partir desses pontos para mirar o disparo. O bunker foi projetado para ser indestrutível, mas ainda há o risco de eles serem enterrados vivos pelos escombros de uma batalha. Temos outra saída aqui. É o poço de fuga. Você tem que passar pela parede de tijolos, cavar por 4 metros de seixos, e aí você sai por este poço na lateral do bunker. Em janeiro de 1944, a Muralha do Atlântico de Hitler está longe de ser terminada. Para defender cada praia, eles precisam de outros milhares de bunkers pequenos para soldados individuais armados com metralhadoras pesadas. Será mais rápido construí-los, mas ainda há o problema da mão de obra. À medida que a guerra se desenrola, eles não têm mão de obra extra dentro da Alemanha. E basicamente eles recrutam gente nesses países. Poloneses, tchecos, qualquer um, franceses, gente dos campos de concentração. Prisioneiros de guerra aliados, tudo com muita desumanidade. Milhares e milhares deles morreram nesses projetos de construção e pela dieta ruim e maus tratos. Aquilo não passava de trabalho escravo. – 32 mil civis são obrigados a trabalhar. Uma estratégia brutal, porém eficaz. Bunkers estão sendo construídos ao longo de quase 5 mil quilômetros de costa nazista, reunidos em grupos chamados de WNs. Um WN é um Widerstandsnest, que traduzido significa ninho de resistência. Andando por uma dessas estruturas hoje, eu poderia estar andando em Stonehenge, porque essas estruturas são muito enigmáticas. Mas se fôssemos vê-las funcionando com todo o equipamento, os canhões e os homens dentro delas, acho que ficaríamos impressionados com o que elas se tornaram. Máquinas de combate muito assustadoras. O que é interessante nesse bunker é isso aqui, a vigia. A vigia protegia os alemães aqui. O brilho do cano não podia ser visto do mar. A vigia, a muralha do bunker para o lado do mar, esconde o brilho do disparo do canhão de uma força invasora, dificultando para o inimigo ver a posição. Quando você olha para o canhão, seus arcos de fogo, eles não estão apontando para o mar. Eles estão apontando para a praia. Isso reflete perfeitamente a doutrina alemã de como combater a invasão. Os canhões operam em duplas, mirando a praia com arcos mortais de fogo cruzado. A tática cria uma área de máximo poder de fogo conhecida como Zona da Morte.
A Zona da Morte é basicamente a área onde o inimigo vai levar o efeito máximo de todo o seu armamento no espaço mais condensado, infligindo o maior número possível de baixas no inimigo, neste caso, os aliados. Aqui temos duas posições. Tem as metralhadoras, morteiros e aqui outra posição. Metralhadoras, morteiros, além de armas de calibre maior. E o motivo para ter isto aqui é porque os aliados estão tentando subir por ali para sair da praia. A faixa da praia é vital para os alemães se defenderem de uma invasão. Uma invasão que pode determinar o resultado da guerra. Ao longo da muralha do Atlântico, só os bunkers não são suficientes para repelir uma invasão aliada. Eles também precisam de outros tipos de estruturas de defesa. Começa com a colocação de 50 milhões de minas ao longo da costa francesa, no mar e na praia. Além disso, as praias estão repletas de obstáculos, fileira atrás de fileira, criando camadas impenetráveis de defesa. A primeira linha na marca da maré baixa são barreiras de aço conhecidas como portões belgas. Tinha os portões belgas, dispostos bem aqui. E a ideia de ter esses portões é para bloquear o desembarque da infantaria e de tanques, basicamente segurá-los bem para trás na praia. Os portões belgas criam uma barreira para deixar tanques e infantaria mais lentos, dando aos alemães mais tempo para matar. No caso de os aliados chegarem na maré alta e passarem sobre os portões belgas, os alemães preparam outra surpresa. Bem aqui é onde eles têm os arietes. Pensa em postes de telégrafos cortados, erguidos acima da minha cabeça, ângulo de 30 graus, mais alguns apoiando-os. Na ponta deles temos lâminas de serrote, que servem para abrir o fundo das embarcações, caso os aliados venham na maré alta. Mas nem isso é o suficiente. Os alemães usam qualquer coisa que possa atrapalhar e atrasar o desembarque inimigo. Aqui temos o terceiro cinturão, que eles chamavam de ouriços tchecos. Eles são basicamente estruturas de aço em ângulos assim, para atrapalhar quem estiver subindo a praia. E se a embarcação acabar chegando à praia? Esta é a última linha de defesa para impedir o avanço dos tanques aliados. Isto é um tetraedro de concreto, com aço incrustado. E ele é um dos últimos obstáculos no plano para defender as praias. É preciso imaginar que havia uma boa quantidade deles na praia, interligados, tipo 1 a cada 5 metros. Um tanque terá sérios problemas com isso, porque ele é robusto. Vai virar a esteira do tanque para qualquer direção. As esteiras finas escorregam pelo lado. Em junho de 1944, os alemães ainda estão tentando completar suas defesas ao longo da costa do Atlântico. Nesse ínterim, do outro lado do canal, as tropas aliadas estão prontas e planejam uma invasão onde menos se espera. Hitler e muitos outros estavam convencidos de que teria de ser num porto importante, porque eles teriam de desembarcar seu material. Mal sabiam eles que os aliados contavam com isso. Eles criaram os portos Mulberry. Os aliados inventam um modo engenhoso de evitar os portos muito fortificados. Eles constroem o primeiro porto flutuante do mundo, o Porto Mulberry, e o rebocam para a Normandia. 5 de junho. O soldado Franz Gockel, de 18 anos, passa o dia patrulhando os rochedos da Normandia. Sem que ele saiba, além do horizonte, milhares de tropas inglesas, canadenses e americanas se lançaram ao mar para iniciar uma invasão. O soldado Gockel faz parte do ponto forte WN-62, na ponta oriental de uma praia da Normandia que ficará famosa, a Praia Omaha. Para defendê-la, eles têm 13 plataformas de canhão, incluindo 2 canhões antitanque e 3 morteiros. Essa é a posição de Gockel. E hoje isso aqui é só um buraco no chão. Em 1944 tinha uma metralhadora, era uma posição coberta. E também tinha lugar para o lança-chamas. Imediatamente, os homens do regime da artilharia, nesse caso da primeira companhia, assumiram suas posições aqui no WN-62. Couraçados aliados começam um bombardeio em escala total nas posições alemãs. A sobrevivência de Gockel agora depende se o concreto armado de seu bunker é forte o bastante. Projéteis de grosso calibre continuam a cair na terra, gritando e zumbindo no ar.
Eles batem no concreto e no chão com um baque. O bunker de Gockel aguenta o ataque. Mas este é só o começo. Quando as forças aliadas desembarcam, são recebidas por uma saraivada de fogo de metralhadora. Somente 500 alemães defendem uma praia de 6 quilômetros contra 35 mil americanos. O teste máximo da muralha do Atlântico teve início. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas, se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Você viu o novo iPhone? Nossa! Você sabia que a tela do novo iPhone tem um tamanho... Me falaram que com o novo iPhone você vai poder... Quê? Não acredito. Sério? É incrível. Ai, eu quero um. Os boatos acabaram. O novo iPhone XR já chegou na Claro. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. We're not alone. There are other human beings on Mars now. It's simply impossible to understand Kim Jong-un and predict his actions. Rocket Man is on a suicide mission for himself. Without putting that in the context of his father. Basically a family-run dictatorship. And grandfather. They've been smart, organized, dangerous, powerful, ruthless. It's all in the name of the Kim family. A Praia Omaha está cercada. Os alemães atiram com cada arma que tem disponível aqui. Com lança-chamas, com metralhadoras, com armas pesadas, com artilharia terra dentro. O poder de fogo alemão nunca foi maior que nessa época. Vamos! Corram para a praia! Corram! Omaha é só uma de 5 praias invadidas. 150 mil soldados americanos, canadenses e ingleses estão desembarcando ao longo da costa da Normandia. E a imensa muralha do Atlântico está começando a rachar. Às 9 da manhã, 7 horas após os primeiros tiros serem dados, o bunker ao lado da posição de Gockel é destruído. A sua metralhadora é a última que ainda dispara no grupo de bunkers. A areia emperrou a correia da minha metralhadora. Tive que continuar usando meu rifle, disparando tiros únicos. Vamos! Corram para a praia! Corram! O incrível é que os alemães estão segurando os americanos. Mas, apesar dos meses de preparo, eles estão ficando sem munição. Os alemães deviam ter munição para 48 horas na muralha do Atlântico. Na verdade, eles tinham nesse setor munição suficiente só para 3 horas e meia. Então, às 10 horas, os alemães começaram a ficar sem munição. Quando seu suprimento de balas diminui, os alemães começam a lutar e os americanos ganham terreno. Gockel e seus companheiros são obrigados a recuar. Omaha é a última das 5 praias da invasão a cair. A vasta muralha do Atlântico levou 3 anos para ser feita, mas é rompida em questão de horas. Floresta Hurtgen,
fronteira ocidental da Alemanha. Novembro de 1944, 5 meses depois do dia D. Os alemães estão lutando para impedir o avanço aliado pela Europa. Mas em retirada, agora eles enfrentam um ataque aliado dentro da Alemanha. 5 anos após sua construção, a antes poderosa linha Siegfried de Hitler finalmente será testada em batalha. A linha não passa de uma casca de concreto. Anos antes, os alemães a desmontaram para reforçar a muralha do Atlântico. Eles tiraram as portas, tiraram sistemas de ventilação e veja isto. Esta enorme porta de aço foi arrancada e reciclada. As bases de canhão, tudo o que fosse útil. E foi tudo mandado para a muralha do Atlântico para aumentar suas defesas. Tudo bem tirar isso da linha Siegfried, desde que não vá precisar novamente. E ainda piora com o fato de que muitas das coisas que eles precisam simplesmente sumiram. O ex-capitão e comandante da infantaria Patrick Bowery está explorando o que resta das fortificações. As defesas da linha Siegfried são das defesas mais complexas já feitas. São projetadas em cinturões e para criar defesa em profundidade. Elas consistem de bunkers de concreto, trincheiras revestidas de madeira, fortalezas, centenas de quilômetros de arame farpado e milhares de minas. A linha se estendia desde o norte da fronteira ocidental da Alemanha até o sul. E fazia parte do plano de Hitler de tornar a parte ocidental da Alemanha impenetrável. Os restos dessas fortificações ainda são encontrados hoje nas florestas da Alemanha Ocidental. Na floresta Hurtgen, Hitler criou um pesadelo para os aliados. Este bunker bombardeado pode não parecer grande coisa, mas 70 anos atrás era uma posição formidável para os aliados terem de tomar, e ela lhes custou muitas baixas. Eram bunkers e abrigos como este, que formavam o coração da linha Siegfried. Este devia ter um complemento a uns 200 metros daqui, e mais um a outros 200 metros para lá. Todos se interligando entre si, assim poderiam apoiar-se mutuamente. Esta é uma das quase 3.500 fortificações conhecidas como Bunker Tipo 10, que são fortificações em preparação para o avanço aliado. Aqui temos um portal onde eles podem ter posto qualquer tipo de metralhadora, ou talvez uma arma de maior calibre aqui para atirar nos atacantes. Aqui tem o duto de entrada de ar. Sabemos que eles gostavam de impedir a entrada de gás. Eles tinham medo de ataques com gás. Aí passamos para onde teria uma porta pesada e grossa, talvez de 20 a 50 milímetros de espessura, que fecharia completamente para manter a estrutura hermética. Se a linha Siegfried for rompida, os aliados estarão um passo mais perto de Berlim e de vencer a guerra. Após invadir as praias da Normandia, os ingleses e outros aliados avançam para o norte ao longo da costa para libertar Bélgica e Holanda, enquanto os americanos vão direto para a linha Siegfried para atacar o coração da Alemanha. As tropas alemãs estão aguardando por eles em um lugar conhecido como Fenda de Aachen. É um corredor estreito entre a cidade de Aachen e a densa floresta de Hurtgen. Uma histórica rota de invasão é o caminho mais direto para o Vale de Ruhr e o coração industrial da Alemanha. Rico em recursos de carvão, aço e ferro, o Vale do Ruhr é uma posição tática vital. Eles precisam muito manter a Alemanha intacta, especialmente as regiões industriais do Vale do Ruhr. Se os americanos as tomarem, a guerra está mesmo perdida. Logo fica claro que Aachen é um foco da resistência nazista. Desviar dela não é uma opção. Os americanos terão de tomar a cidade. Sua estratégia é um ataque bifurcado à linha Siegfried, pelo norte e pelo sul. Depois de cercar a cidade, eles podem pulverizá-la com bombas e projéteis. Se tiverem sucesso, Aachen será a primeira importante cidade alemã a cair. Mas os nazistas tomaram cuidados extras para proteger esta cidade estratégica.
Há mais dentes de dragão, bunkers reforçados e obstáculos antitanque maiores. Nossa. Este é um muro antitanque. Parte das defesas da linha Siegfried. E muito maior que os dentes de dragão. Uau! Estou vendo, voltando um pouco, que está na base de um monte. E o que ele faz? Como parte do projeto original da linha Siegfried, o que ele faz com um gasto mínimo? Ele torna esse monte teoricamente impenetrável. O que eles fizeram foi usar o terreno com inteligência, essa combinação de defesas de bloqueio em locais taticamente importantes. E isso está bem no sopé de um monte, então ele detém com eficiência qualquer avanço na subida. É uma estrutura bastante impressionante. Mas essas defesas estão prestes a serem testadas. Em 11 de outubro de 1944, os americanos criam um inferno. Em apenas uma hora, batalhões da artilharia disparam 5.000 projéteis na cidade, enquanto as forças aéreas aliadas despejam mais de 60 toneladas de bombas. E, finalmente, abrem caminho para Aachen. Pela primeira vez na Segunda Guerra, os nazistas estão lutando por uma importante cidade alemã. Os alemães conhecem a cidade como a palma da mão e usaram isso em seu proveito. Usaram tudo o que ela tinha a oferecer como forma de defesa. Eles ficaram em porões, que transformaram em bunkers. Os americanos passavam e os alemães saíam e os atacavam pela retaguarda. Os americanos eram forçados a atacá-los com granadas e lança-chamas. Imagina o que o pessoal ali sofreu durante essa luta. Eles estavam nos esgotos. Os americanos tiveram que bloquear os bueiros para eles não saírem. Eles subiram em telhados com atiradores, até arrastaram peças de artilharia para andares superiores, para atirar nos americanos. Eles o fizeram pagar por cada centímetro desta cidade. É uma batalha brutal, que custa um grande número de vidas. Mais de 10.000 soldados americanos e alemães são mortos, feridos ou desaparecidos em ação. 80% da cidade histórica de Aachen destruídos. As forças americanas forçaram caminho por um pequeno setor da linha Siegfried e capturaram sua primeira cidade alemã importante. Mas a luta pela linha Siegfried está longe de acabar. Os americanos acabam capturando Aachen depois de um ataque prolongado e de uma luta urbana muito suja. Mas esse não é o fim para os americanos. Agora eles têm de passar pela Floresta Hurtgen. E a Floresta Hurtgen é uma defesa complexa, na qual eles não terão vantagem. Além de ter as defesas fixas dos bunkers, minas, canhões e de todo o resto, também tem as defesas naturais da floresta. Duas grandes forças americanas em poder de fogo, tanques e apoio aéreo próximo, aeronaves, estão de fora. Elas não podem operar na Floresta Hurtgen. As árvores são muito juntas, o chão fica encoberto. O terreno irregular da Floresta Hurtgen iguala o campo de batalha, dando aos alemães uma chance de lutar contra o poderio militar superior dos americanos. O clima está frio e úmido. A luta é brutal. 2 regimentos americanos são totalmente dizimados. Os americanos chamam a densa floresta de Fábrica da Morte. A cada 2 semanas, uma nova onda de tropas americanas é lançada contra a linha Siegfried. Mas eles não conseguem passar. Tem 1, 2... Parecem abrigos que os americanos escavaram. Tem alguns deles. É basicamente uma posição simples, preparada por soldados da infantaria. É só isso. Comparado com os alemães, que tinham defesas de concreto na linha Siegfried, os coitados dos homens da infantaria aqui só podem cavar com as suas pás, sabe? Que eram pás pequenas. A Floresta Hurtgen
É uma das batalhas mais longas e sangrentas que o exército americano trava. E os custos pavorosos não trazem muita vantagem. Eles não avançaram muito. A linha Siegfried, onde estão as posições e as defesas da floresta, continuam bastante intactas, então não cumpriram seus objetivos. Em menos de 5 meses, os aliados libertaram mais de 570 mil quilômetros quadrados da Europa Ocidental. Mas agora eles estão parados na linha Siegfried. A Batalha da Floresta Hurtgen termina numa espécie de impasse amargo e sangrento, no qual as baixas de ambos os lados são absolutamente enormes. Cerca de 30 mil homens de ambos os lados são mortos. O impasse na Floresta Hurtgen deu mais tempo a Hitler. Ele estivera planejando secretamente uma grande ofensiva a apenas 32 quilômetros mais ao sul. E está movendo tropas para lá, pronto para lançá-las contra os aliados. O homem que ele põe responsável por isso é o homem que defendeu tenazmente a linha Siegfried até aquele ponto. Em 16 de dezembro, o fazedor de milagres de Hitler, Marechal de Campo Model, coloca o audacioso plano do Führer em ação. $250 mil soldados alemães, 2.000 peças de artilharia e 1.000 tanques atacam um trecho de 120 quilômetros da linha americana. O plano é avançar repentinamente pela Bélgica e fazer os aliados recuarem para o mar. Essa ficaria conhecida como a Batalha do Bulge. Dezembro de 1944. O contra-ataque alemão pela linha Siegfried é a última cartada de Hitler. Hitler, em sua irracionalidade, ainda pensa que pode ter uma vitória ou alguma vantagem no fim da guerra com uma ofensiva. Ela pega os americanos de surpresa e realmente tem alguma vantagem inicial e alguns avanços, mas jamais vai ter sucesso. As forças alemãs não conseguem sustentar seu próprio impulso feroz. Afora a vantagem defensiva oferecida pela Floresta Hurtgen e a linha Siegfried, os alemães não têm a capacidade de lançar um ataque. Eles não têm poder aéreo e não têm artilharia suficientes, estão ficando sem combustível. Quando chegam reforços americanos, eles rapidamente detêm um avanço nazista. A jogada desesperada de Hitler para mudar o curso da guerra fracassa em apenas 3 semanas. A grande ofensiva que Hitler planejou, que Model executou, provou ser uma jogada ruim e agora a única opção deles é recuar para longe da linha Siegfried, abandoná-la e postar-se atrás do próximo grande obstáculo, que é o rio Ren. Os aliados coordenam uma grande arrancada final em todas as frentes. Mas com as tropas alemãs agora em retirada, a linha Siegfried cai em ritmo veloz. Model não tem mais a capacidade de contra-atacar, de impedir as brechas. Ele não consegue tapar os buracos porque ele não tem tanques, material e homens para isso. Então a linha perde o sentido. Ela não pode ser defendida, é apenas um punhado de mobília na floresta. Apesar de toda sua tecnologia e armamentos, a fortaleza de concreto, o bunker Cabeça de Gato, é derrotada em um dia. E a razão é simples. Tudo bem ter um sistema defensivo impressionante como a linha Siegfried, mas você precisa de soldados para operá-la e quando os aliados estão batendo a porta da frente da Alemanha, sua máquina militar está praticamente falida. E Hitler, de fato, não tem recursos para pôr nela. E eles não podem evitar o inevitável. Embora a linha Siegfried fosse mesmo uma forte rede defensiva, ela era tão boa quanto os homens que a ocupavam, e quando eles perderam o espírito de luta, ela foi facilmente tomada. Descrita por um comandante aliado como a rede de fortificações mais forte jamais construída pela raça humana, a linha Siegfried custou aos americanos 140 mil baixas.
Muitas das estruturas ao longo da linha Siegfried foram construídas tão solidamente que os aliados descobriram ser impossível demoli-las. Elas são o testamento de um dos maiores projetos de construção levados a cabo em solo alemão e um lembrete dos homens que perderam a vida lutando para defendê-la e para destruí-la. Depois que a linha Siegfried cai a oeste, o foco de Hitler se volta para o leste, onde as forças soviéticas estão chegando. A 48 quilômetros de Berlim, os soviéticos estão acampados na margem ocidental do rio Oder, a 16 quilômetros de sua última linha de defesa na colina Ziellow. Agora eles reuniram 41 divisões pesadamente blindadas e mais de 9.000 canhões de assalto. Os russos não estavam nem considerando atacar a menos que tivessem 10-1 e preferivelmente 40-1, pelo menos no principal ponto de ataque, ou seja, em números avassaladores. 1 milhão de soldados russos, 2.500 tanques e 1.500 lançadores de foguetes. O caminho de 48 quilômetros para Berlim entre o rio Oder e a capital está aberto, então esta é como a última defesa antes de o Exército Vermelho chegar à capital, o coração do Terceiro Reich. Os generais alemães sabem que o único modo de segurar o Exército Vermelho é tirando partido do terreno natural entre o campo soviético no rio e a capital. Nós estamos na colina Ziellow. E este é o último terreno elevado antes de chegar à cidade, tornando-o a posição ideal para os alemães defenderem. Da colina Ziellow, os alemães verão os 2.500 tanques do inimigo avançarem. Os nazistas precisam reduzir o número de tanques russos e equilibrar as chances. Engenhosamente, eles exploram o que já existe no campo alemão. Eles vão adaptar as valas de irrigação que cruzam a paisagem e vão adaptá-las para formar valas antitanques. Uma vala antitanque tem que ser mais larga do que o comprimento do tanque, para ele não poder passar por cima. A beirada da vala tem um ângulo de 70 graus, suave o bastante para o tanque ir direto para a armadilha. Os engenheiros terão de criar pontes e os tanques terão de parar. Um tanque estático é mais fácil de acertar do que um em movimento, e novamente, ao redor desses obstáculos, você pode concentrar armas antitanques. Os alemães criam mais de 58 quilômetros de trincheiras e valas antitanques para defender o avanço sobre Berlim na colina Ziellow. A batalha final. A luta por Berlim começa às 3 horas de 16 de abril de 1945. Na primeira luz, tanques e infantaria russos avançam rapidamente. Os soviéticos estavam apressados e, a esta altura, queriam chegar o mais rapidamente possível à fortaleza Berlim. Mas ao final do primeiro dia, os russos ainda não tomaram a colina Ziellow. Para o horror deles, descobriram que as defesas alemãs eram muito mais eficazes do que eles realmente pensavam. Incrível. Embora seu número fosse 10-1, os alemães seguram o poderoso Exército Vermelho por 4 dias. Nenhuma quantidade de engenhosidade alemã e defesa sólida e determinada iria durar para sempre. Era somente questão de tempo, até que o peso dos números e a determinação canina do lado soviético ganhasse o dia. No fim, os engenheiros russos fazem pontes nas valas de tanques e em 19 de abril os soviéticos tomam a colina Ziellow. Eles perderam mais de 30.000 homens e 700 tanques, mas estão um passo mais perto de Berlim. Um dia depois, Hitler comemora seus 56 anos. Na que seria sua última aparição pública e suas últimas imagens, ele cumprimenta um grupo da juventude hitlerista que sobrevivera à Batalha de Ziellow. Adolf Hitler cumprimenta e até condecora meninos com medalhas de honra, a Cruz de Ferro
por sua coragem ao atacar tanques soviéticos e, em muitos casos, bem de perto. Mas esse desempenho é apenas exibição. Os russos continuam a avançar, rompendo todas as defesas finais de Berlim para capturar a cidade. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler comete suicídio e Berlim cai. Uma semana depois, a Alemanha nazista se rende oficialmente e é declarada vitória na Europa. Com a rendição japonesa quase 4 meses depois, a Segunda Guerra Mundial tem fim. Mas as cicatrizes de cimento e aço ainda permanecem.